do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos hoje reunidos, continuando a nossa sequência de meditações inspiradas em Santo Afonso Maria de Ligório para os domingos da Quaresma. Meditações riquíssimas, que honra para nós ter a vida dos santos como inspiração, e que alegria ter tido, o Espírito Santo tem inspirado o Santo Afonso nessas meditações. Santo Afonso tem meditações para todos os tempos litúrgicos da igreja. Pode procurar que você vai achar. E hoje, na terceira semana da Quaresma, estamos iniciando neste domingo a terceira semana da Quaresma, Santo Afonso vai dizer sobre o sacramento da confissão, a preciosidade que é para nós cristãos católicos vivenciarmos esse sacramento, sermos devotos desse sacramento, e as artimanhas de Satanás que podem nos impedir de fazer uma confissão, válida, né? De, imbuídos por algumas artimanhas de Satanás, cometermos o pecado da confissão sacrílega, aquela que não respeita o sagrado, que não é válida, né? Porque não foi bem feita. Então, Santo Afonso hoje vai pegar como inspiração para essa partilha o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, o versículo 14 e depois os versículos de 24 a 26. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Não o achando, diz: voltarei à minha casa, de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Evangelho muito forte, né? E que nos revela muitas coisas. Santo Afonso vai propor para nós 2 pontos de meditação, mas a clareza desse evangelho, e que a gente não pode duvidar como cristão, é que existe o inferno, existe Satanás e seus demônios, e eles tentam a todo instante corromper a nossa alma, nos tirar de perto de Deus. Bom, o sumário, o resumo dessa meditação de Santo Afonso hoje diz o seguinte: o demônio mudo de que fala o Evangelho significa o falso impedimento com que o espírito infernal, depois de seduzir o cristão a ofender seu Deus, procura fazê-lo ocultar o pecado da confissão, o pecado na confissão. Quantas almas caem todos os dias no inferno por esse ardil diabólico. Meu irmão, se jamais o demônio te vier tentar assim, pensa que, se é vergonhoso ofender a Deus tão bom, não é o confessar o pecado cometido e livrar-se dele. Quantos santos são venerados sobre os altares, que até fizeram uma confissão pública. Só pelo resumo a gente não precisaria ir além. Só aqui, muito Santo Afonso já nos fala. Mas vamos junto com ele pegar o primeiro ponto dessa meditação que ele hoje nos propõe. O demônio mudo de que fala o Evangelho é aquele espírito infernal que nos faz calar na confissão os pecados cometidos. Por isso a alusão ao mudo, né? Nos cala. Temos vergonha de falar para o sacerdote que está nos escutando, nos atendendo, os pecados que cometemos. E aqui nós estamos falando de pecados graves, pecados mortais, são pecados que rompem a nossa aliança com Deus, são pecados que rompem o nosso estado de amizade para com Deus. Santo Afonso vai dizer que primeiro Satanás tira de nós, nos cega para não vermos o mal que estamos cometendo. Quando pecamos, Satanás nos cega, nos impede de ver tamanha desgraça está acontecendo conosco no momento do pecado. A ruína de ofender a Deus. Quão maléfico essa ofensa é a Deus. Depois de nos cegar, coloca em nós a vergonha de confessar.
Nós cometemos o pecado e depois nos impedimos a nós mesmos, pela vergonha, de nos reconciliar com Deus. Santo Afonso vai dizer para nós um conselho, vai dar para nós um conselho. Irmão meu, se por desgraça a tua alma está manchada pelo pecado, escuta o que te diz o Espírito Santo. E neste momento, Santo Afonso vai citar o livro do Eclesiástico, no capítulo 4, versículo 24, que diz o seguinte: para o bem de tua alma, não te envergonhes de dizer a verdade. Sabe, diz ele, que há duas qualidades de vergonha. Deves fugir daquela que te faz inimigo de Deus, conduzindo-te ao pecado, mas não da que se sente ao confessá-lo e te faz receber a graça de Deus nessa vida e a glória no paraíso. Você deve fugir da vergonha que te faz inimigo de Deus, mas não deve fugir da vergonha de confessar o teu pecado. Assuma essa vergonha, mas confesse, se arrependendo, confesse, abaixa a tua cabeça se você não quiser olhar para o sacerdote, abaixa a tua cabeça, fecha os seus olhos se você estiver com vergonha, não tem coragem de encará-lo, mas diga a verdade, como diz o livro do Eclesiástico, para o bem de tua alma. Diga a verdade, ainda que de cabeça baixa, com os olhos fechados, fale a verdade, encare essa vergonha, conte o teu pecado na íntegra, para receber a graça de Deus nessa vida e, além disso, a glória no paraíso do céu, a glória do paraíso na outra vida. Se, pois, te queres salvar, não te envergonhes de fazer uma boa confissão. Aliás, sem ela, a tua alma se perderá. As feridas gangrenosas levam à morte, e tais são os pecados calados na confissão. São chagas da alma que se gangrenaram. Gangrenar é morrer. Quando um membro, uma mão gangrena, para de passar sangue, tem que amputar. Está morto, não pode ficar ligado a um corpo vivo. Assim são os pecados calados na confissão. São chagas da alma que se gangrenaram. Olha que coisa séria, gente. Olha que coisa séria, como nós devemos nos levantar para se tornarmos de fato devotos do sacramento da penitência, da confissão, e fazer de fato uma boa confissão. Meu irmão, continua Santo Afonso, coisa vergonhosa é ofender a um Deus tão grande e tão bom, mas não é confessarmos o pecado cometido para livrar-nos dele. Olha que coisa preciosa! O pecado confessado, nós nos livramos dele. Se você não confessa, você continua ainda agarrado a ele, agarrado a essa condição de ter o teu estado de amizade com Deus cortado, rompido. Então, se você ofendeu a Deus, se eu ofendi a Deus, isso é uma vergonha? Mas essa vergonha que sentimos de ter ofendido a Deus tem que ser um impulso para nos levar a uma santa confissão, a uma confissão bem feita. Porque quando eu encaro essa vergonha e falo o meu pecado arrependida e com um sincero desejo de não mais pecar, a minha alma é liberta desse pecado, a minha alma é liberta dos males que ele traz para mim, das contaminações que ele traz para a minha vida. Ânimo, pois, meu irmão, falo a quem cometeu a falta de ocultar por vergonha um pecado. Tem ânimo e dize tudo a um confessor. Dá glória a Deus e confunde o demônio, que, como diz o Evangelho, quando saiu do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não acha. Gente, dize tudo a um confessor, tudo. Dá glória a Deus e confunde o demônio. Olha o poder de uma santa confissão, de uma confissão bem feita. Quando nós cometemos um pecado, Satanás acha e seus demônios que têm autoridade sobre nós, que têm o controle da nossa vida.
Quando nós, arrependidos e com sincero desejo de não mais pecar, nos confessamos, nós declaramos que quem tem poder e autoridade sobre a nossa vida é o Deus a quem nós amamos. Que Satanás não terá mais autoridade sobre a nossa história. Que eu estou liberta e eu fui liberta pela cruz de Cristo, e no sacramento da confissão o sangue poderoso de Cristo é derramado sobre mim e me absolve e me lava de novo. Eu sou de Deus. Santa Teresa d'Ávila diz que se nós tivéssemos consciência do estado de graça que uma alma se encontra após ser batizada e após sair do confessionário, nós nos ajoelharíamos diante dessa alma. É isso que nos acontece. Confundimos Satanás ao sair de uma santa confissão. Dizemos para ele que somos de Deus, que queremos estar com Deus, que podemos ter caído, mas vamos nos levantar, porque somos de Deus. Santo Afonso vai nos dar aqui uma santa exortação, da qual nós devemos de fato nos cuidar. Porém, depois de teres confessado bem, prepara-te para novos e mais violentos assaltos da parte do inimigo infernal. Ai de quem o deixe entrar novamente, depois de o haver expulso. E aí ele vai repetir a última frase do versículo 26 do Evangelho de São Lucas que nós lemos. O último estado do homem virá a ser pior do que o primeiro. Satanás nunca desistirá das nossas almas. Enquanto estivermos nessa vida, ele tem desejo de nos tirar de Deus. Quando nós fazemos uma santa confissão, saímos de lá arrependido, com a sincera intenção de não mais pecar, ele continua a nos tentar. Devemos manter o nosso coração unido a Jesus para não deixá-lo entrar. E se por acaso cairmos, termos a coragem de encarar essa santa vergonha e procurar novamente o santo sacramento da penitência, para ter a nossa aliança refeita pela misericórdia de Deus, que não põe limites e nem quantidade de vezes para o seu arrependimento. Tantas quantas vezes você cair, tantas quantas vezes você deve se arrepender e procurar o sacerdote e fazer uma santa confissão e dizer tudo, como nos orienta Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos rezar a oração que está aqui no final. Ó meu amabilíssimo Jesus, iluminai o meu espírito, a fim de que nunca mais me deixe obcecar pelo espírito maligno e cometer de novo o pecado. Pesa-me de vos haver ofendido e proponho com a vossa graça antes morrer que tornar a ofender-vos. Mas se por desgraça recair, dai-me força para sempre vencer o demônio mudo e confessar-me sinceramente ao vosso ministro. Peço-vos, Deus Todo-Poderoso, que atendais propício às minhas humildes súplicas e que em minha defesa estendais o braço de vossa majestade. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Amém. Amém. Assim, encerramos essa meditação no terceiro domingo da Quaresma, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu quero te pedir que você nos ajude a evangelizar através desse canal. Um passarinho me contou que tem gente que assiste o vídeo, mas ainda não se inscreveu no canal. Nos ajude, faça o nosso canal crescer, não custa nada. É só você clicar lá na inscrição, se inscrever, ative o sininho para todo domingo você receber as nossas notificações de vídeo novo. E para fazer com que esse vídeo se torne relevante dentro do YouTube, eu te peço, deixe a sua curtida e deixe o seu comentário. Por mais simples que seja, por mais que seja simplesmente um comentário como essa jaculatória que nós rezamos aqui no final, doce coração de Maria, sede a minha salvação. O mais simples dos comentários, deixe aí, ele nos ajuda, ele ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreva, curta, comente, compartilhe e vamos juntos evangelizar o mundo. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você ainda não começou a sua penitência quaresmal, ainda há tempo.
e que essa semana seja frutuosa no seu exame de consciência e na sua preparação para uma santa e verdadeira confissão, para que no sacramento eu e você tenhamos a nossa aliança refeita com Cristo e para que nós possamos de fato receber a graça nessa vida e a certeza do paraíso na outra. Que Deus te abençoe e te guarde. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.